Amém. Podemos sentar. E eu começo essa palavra com a palavra que acabou de chegar da intercessão, né? Que a tia me mandou ali, que já vem totalmente na linha do que o Senhor está preparando, né? A palavra de Eclesiástico 27, de 9 a 12. E o Senhor vem nos falar em Eclesiástico, uma palavra que vem de encontro àquilo que Deus colocou no meu coração para essa tarde. Porque muito mais do que estarmos aqui para debater a masculinidade ou o que é para cada um de nós ser um homem, o Senhor quer para cada um de nós a santidade. É isso que Deus quer de você, que você seja santo. Deus, Ele não quer que você seja bom, que você seja legal, que você seja muito bacana. Deus quer que você seja santo. Nem mais, nem menos, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Ele quer a sua santidade. E foi isso que o Senhor veio me colocando desde que eu comecei a preparar esta pregação de hoje. E aí a tia me trouxe agora, tem 10 minutos aqui, esta palavra de Eclesiástico 27, de 9 a 12. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, e ela te protegerá para sempre. E no dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol. É essa a sabedoria de um santo. A sabedoria de alguém que sabe qual é o chamado que o Senhor tem para si. Esse é o santo. O que eu venho falar para vocês aqui hoje é sobre santidade. Sobre nos tornarmos homens sensatos, como diz a palavra de Deus. Homens que entendem que têm um chamado muito maior do que apenas trabalhar, pagar as contas, se divertir no final de semana. Algo muito mais profundo que isso. E essa profundidade passa pela santidade. Passa por ouvir aquilo que o Senhor me diz e colocar em prática. Veja que não adianta eu saber qual é a vontade de Deus. Não adianta eu ir para a igreja semanalmente e ouvir sobre Deus. É preciso um passo adiante e aquilo que eu sei sobre Deus passar a ser aquilo que eu vivo. É isso que um santo vive. E é isso que nós ouvimos aqui sobre São José. E é isso que também nós vamos partilhar aqui agora sobre São Luís Martin. Um homem santo. Um homem santo de altar. Um homem que a igreja aponta para a sua vida e diz, olha, aqui existe um caminho seguro para você olhar e se inspirar. É isso um santo. É por isso que existem as canonizações. Porque a igreja vem nos mostrar caminhos que já deram certo. Não é uma teoria, o que eu acho, o que o Papa fulano daquela época achou, o que o Padre Beltrano tem de opinião. São vidas que conheceram ao Senhor e a partir desta experiência chegaram à santidade e chegaram ao céu. Então, nós podemos olhar como se fosse um mapa. Vocês podem imaginar que a gente, nós somos novos a pensar de quando os mapas começaram a serem feitos. Mas vocês imaginam que algum dia o mapa ainda não existia. E alguém pegou e para fazer aquele mapa foi indo e marcando e anotando e fala, bom, vamos lá. Se eu for um pouco para cá, é isso aqui. Aqui tem uma árvore, aqui tem... O segundo que veio depois já olhou ali e falou, peraí, a árvore está aqui, é só eu vir para cá. E vai ficando mais fácil. É isso que a Santa Igreja, em sua sabedoria, faz
ao mostrar a vida dos santos. Ela mostra vidas que lá, quando ela foi vivida, ela estava sendo desbravada. Luiz Martin, enquanto estava vivendo, ele estava ainda buscando essa santidade. Já vivendo, claro, no seu cotidiano, mas ele estava na busca. É por isso que é comum você ler os escritos de um santo e às vezes encontrar o próprio santo desconfiando se é santo. Vocês já leram escritos de santos em que o próprio santo às vezes está meio cabreiro, assim, se ele está no caminho certo, se ele está no caminho de Deus. E como é com a gente? A mesma coisa. Porque nós estamos, digamos assim, escrevendo o nosso mapa. Então ainda está acontecendo. Então é normal a gente achar que Luiz Martin é bom demais e eu sou péssimo. Então não vou chegar lá. Mas como já foi dito, a nossa ideia não é falar de santidade para parecer algo inalcançável, mas de uma santidade que nos mostra que é possível. Que é possível do jeito que a gente é, do ponto de vista da nossa história, mas que, a partir de uma experiência com Deus, a gente pode ir acertando a trilha do caminho. Às vezes a gente vai cair num barranco, a gente vai tropeçar numa pedra, numa árvore. As coisas não vão ser como a gente imaginava, mas aí o Senhor vai nos ajudando a caminhar, e aí esse caminho vai mudando, e daqui a pouco nós vamos nos tornando homens como esta palavra que diz. Homens de sabedoria. E isso é um chamado para cada um de nós. Para cada um de nós. Independente da idade, independente das circunstâncias. Alguns aqui já são casados há muitos anos, outros recém-casados, outros nem casados. E independente da estação aí, do momento que você está, o chamado é o mesmo. Deus te chama a ser santo agora. Santo, santo, não mais ou menos, não meia boca, não como se fosse. Santo. E a vida de Luiz Martin vem nos mostrar que isso é possível no cotidiano da vida. Muito do que eu vou falar para vocês está no livro da nossa editora, São Luís Martin, o pai de Santa Teresinha. E esse livro eu gosto muito de dizer que ele é fantástico, principalmente porque ele não foi escrito por um estudioso sobre Luiz Martin, mas foi escrito pela filha de Luiz Martin. E aí, meu amigo, não tem conversa. É quem estava lá. Você se explicar quem você é e tentar me convencer que você é bom, você pode até se esforçar. Agora, se eu tirar você da sala e perguntar para os seus filhos ou para a sua esposa se você é santo, é aí que a verdade se mostra. E você ler um livro de uma filha falando sobre o pai, de tamanha profundidade e santidade, você percebe então que ele foi muito mais santo do que a gente imagina. Muito mais. Porque ele foi santo de tal modo que a santidade dele impregnou na família dele, e as filhas dele também quiseram ser santas como o pai. Vocês já devem ter visto pessoas que seguiram a mesma profissão do pai. O pai era pedreiro. E aí começou a trabalhar cedo com o pai, cresce e vira pedreiro também. O pai era advogado, trabalhou junto ali e passa a trabalhar depois naquela mesma profissão. No caso da família Martin, os filhos decidiram seguir os passos do pai e serem santos. Foi isso a principal coisa que o Luiz Martin inspirou nas suas filhas. Até poderiam ser relojoeiras, mas era algo muito mais profundo aquilo que ele inspirou, que era viver a santidade. E é muito curioso, porque quando você para ler, né, sobre a história de Luiz Martin, você vai vendo que ele desde jovem ele tinha esse desejo de santidade. Ele queria ser de Deus. Ele ainda não sabia direito como, mas ele queria ser de Deus. E isso vem de encontro com aquilo que eu falei do mapa. Ele ainda não sabia como se daria. Ainda estava tudo confuso, era um jovem. Quem, quando jovem, já tem certeza o que vai ser quando adulto? Era a mesma coisa. E ele achava que podia ser um padre, que podia ser um religioso. A princípio, não tinha nem a opção de ser pai. E era justamente o que Deus queria dele, ele não sabia ainda. Aí ele foi ali tateando e descobrindo que não era a vida religiosa, que era a vida matrimonial posteriormente. E então vem o matrimônio, a família, e ali uma vida que passa a se tornar uma inspiração para o mundo
E cá estamos nós, anos depois, falando sobre a vida desse homem, que era o tio da lojinha de relógio ali. Vocês já pararam para pensar que para os vizinhos ali do cotidiano, era isso? Era a pessoa ali, para a gente algo extraordinário, mas ali ele era o cara que, se fosse na padaria, não sei se tinha padaria como hoje ali, mas você podia cruzar com ele ali na fila da padaria. Normal. Se você fosse na missa cedo, ele ia pegar a fila da confissão na sua frente, comungar, ir para o lugar dele e depois era você. E esse era Luiz Martin. E veja, um homem assim se tornou santo a ponto de a igreja apontar para ele e falar, gente, é isso. E então no livro tem uma parte que eu gosto muito, que Celina ela fala sobre o retrato moral de um pai. Ela escreve sobre a moral do pai em alguns tópicos, e ela vai citando como o pai dela era um homem de uma moral ilibada, um homem de uma moral incontestável, um homem de Deus em tudo que fazia. Então ela começa a falar sobre características, né? A primeira delas ela começa falando sobre a piedade. Luiz Martin era um homem piedoso. E eu quero que em cada ponto que eu fale aqui, você saia da posição de alguém que está aqui olhando e falando, nossa, como o Luiz Martin é incrível. E olhe para este Luiz Martin e pense, eu preciso ser mais isso que ele era. Então, se a primeira palavra é piedade, reflita enquanto eu vou falando sobre a piedade na sua vida. Porque Luiz Martin já está no céu, viu, gente? Ele não precisa da intercessão de vocês. Ele não precisa que vocês fiquem falando dele. Ele já chegou lá. Quem precisa agora chegar é a gente. Então pega essa graça e coloca na sua vida. Piedade. Tem uma das coisas mais legais que eu acho de Luiz Martin, do local de oração dele, é que ele escrevia nas paredes. Isso é algo que eu gosto muito, assim, dessas frases de efeito. Quem me conhece sabe, né? Desde os tempos de mensagem do dia, eu sou o cara das frases, eu gosto de frases fortes que conversem conosco. Não só por um tempo, mas pela vida, né? E no local em que ele se retirava ali para orar, tinha uma frase na parede que a filha dele cita no livro, que dizia, Deus me vê. Deus me vê. Nossa, Bruno, mas que coisa mais simples. É tão simples que se você entendesse isso, você seria santo. Se você entendesse que Deus te vê, verdadeiramente, você não faria metade das coisas que você faz. Porque enquanto você faz isso, Deus está te vendo. E não vendo como um professor chato e bravo, mas como um pai que ama e que não queria ver o seu filho fazendo algo que vai maltratar a ele mesmo. O Antônio está dormindo ali. Daqui a pouco ele acorda. Se ele vai ali na tomada e enfia o dedo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando e falando, nossa, eu espero que ele tire o dedo, vou interceder por ele. Não, eu vou lá e arranco a mão dele da tomada e não deixo ele pôr. É isso que um pai faz. Pois bem, Deus, Ele nos ama desta forma. Ele não quer que a gente coloque a mão na tomada. E é por isso que a gente não está abandonado nessa terra aos nossos prazeres e erros. O Senhor está conosco. Nós temos um Deus que nos vê, que nos acompanha e que nos ajuda nesse caminho. Nós não estamos sozinhos. Luiz Martin não estava sozinho e ele fazia questão de lembrar que o Senhor estava com ele. Tinha uma outra frase também que ele escreveu na parede, que é muito profunda e diz, a eternidade se aproxima. A eternidade se aproxima. Quanto tempo para você chegar na eternidade? 10 anos? 5 anos? 2 anos? 15 minutos? A eternidade se aproxima. Para cada um de nós aqui. Mas ninguém vai escapar, minha gente. Você pode até escapar do céu, mas não da eternidade. O ponto é onde você vai passar a eternidade. Mas a eternidade se aproxima. E como nós estamos caminhando para ela? Como pessoas amedrontadas?
como pessoas com medo da morte, porque o que será que vem depois? E tem uma frase que eu ouvi há pouco tempo, que me marcou muito, que foi dita pela filha de Luiz Martin, Santa Teresinha. Certa vez, Teresinha foi perguntada. Falei ontem para o Fernando essa frase na formação que a gente teve. Perguntaram para Teresinha: Teresinha, você tem medo do juízo final? E a resposta de Teresinha, minha gente, é aquela para você guardar no seu coração e não esquecer nunca mais. Ela fala assim: eu não tenho medo do juízo final, pois eu serei julgada por aquele que eu amei minha vida toda. Eu não tenho medo do juízo final, pois eu serei julgada por aquele que eu amei minha vida toda. Ela não ia ser julgada por um cara terrível, por um imperador, por um estranho. Ela ia ser julgada por aquele que ela caminhou a vida toda. Então ela correria para o abraço daquele julgamento e não ter medo. Vocês acham que ela aprendeu isso com quem? Se não com os pais? Nós precisamos ter esta mesma liberdade na presença de Deus. Não olhar para Deus como se fosse um cara que está ali anotando tudo para arrumar um jeito de nos condenar. Não, mas um cara que nos ama tanto, 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 que caminha conosco. Que como o pai tira a mão do filho da tomada. Mas ele podia deixar tomar o choque para aprender. Poderia, mas é pai. Você poderia falar: deixa o Antônio tomar o choque. Se tomar, ele não põe mais a mão, mas vai que morre. Aí você é pai, você deixa? Não deixa. Se eu, que sou um pai meia boca, eu corro, você imagina Deus. É por isso que Deus, ele dá para nós o livre-arbítrio. E aí nós somos livres, certo, Silvio? Livres para fazer o que quiser. Aí o ser humano começou a fazer um monte de besteira. Deus ficou lá no céu tranquilo, falou: bom, deixa se perder. Ele mandou o próprio filho. Ele não podia ficar quieto? Bom, deu livre-arbítrio, eles se estrepem. Estão fazendo besteira, é a consequência. Deus fala: tá bom, vai lá, filho. Aí matam o filho dele. Aí ele podia falar: bom, esse povo não tem mais jeito. Aí o filho ressuscita dos mortos. Aí você fala: bom, agora vai dar jeito. Agora vai todo mundo para o céu. E cá estamos nós, 2000 anos depois, rezando para tentar acertar o passo para chegar lá. Porque com tudo isso a gente ainda está tentando achar um jeito de se perder. Mas o Senhor não quer que nós nos percamos. Por isso a gente não pode perder de vista que o Senhor nos vê e que a eternidade se aproxima. Nós precisamos ter esta intimidade com o Senhor. E Luiz Martin tinha essa intimidade nas pequenas coisas. Luiz Martin, quando ele voltava da missa, ele continuava ainda em silêncio por um tempo. E aí quando as filhas perguntavam, né: pai, o senhor ainda está quieto? O que aconteceu? Ele falava assim: é que eu ainda estou me entretendo com o Senhor. Ele ainda estava naquele momento de presença de Deus. Não é que acabou a missa, vou para casa agora e vou lá comprar o frango. Não que não possa comprar o frango, mas não sair da presença de Deus. Continuar na presença de Deus. Isso é parte desta piedade, desta caminhada muito próximo do Senhor, que vai fazendo com que a nossa vida vá se transformando. E essa sabedoria que vem do alto começa a impregnar em nós e fazer parte da gente em tudo que a gente faz. Nós vamos nos tornando estas pessoas que o Senhor vai se manifestando nas pequenas palavras, nos pequenos atos, nos pequenos encontros. As pessoas vão percebendo que tem algo diferente ali. Também, Celina fala sobre a fé e a esperança que Luiz Martin tinha. Luiz Martin sempre falava: Deus em tudo, Deus acima de tudo. Deus em tudo, Deus acima de tudo. Não existia uma área da vida que estivesse apartada do Senhor. Sabe, assim, bom, eu sou muito de Deus e tal na igreja, mas aqui é minha vida privada, aqui é minha hora de descansar, aqui é minha hora de relaxar, não vou pôr Deus aqui no meio, deixa eu curtir aqui as minhas coisas. Não. Deus também está lá. Deus estava com Luiz Martin quando ele jogava bilhar. Porque ele não podia, quando ele fosse jogar bilhar, virar um louco, acertar o taco na cabeça do outro e gritar palavrão, e depois sai para a missa diária.
É algo estranho, não faz sentido. Mas é possível viver as coisas, inclusive rotineiras e do cotidiano, em santidade. Quem aqui lembra dos nossos futebols lá da chácara? Eu lembro dos meus primeiros, que eu acabei com alguns jogos, devido à minha boca. Quando eu cheguei na comunidade, ainda não era de caminhada, falava muito palavrão jogando bola. E aí eu não podia falar um palavrão, acabava o futebol. Acabou, vamos embora, não sei o quê, acabou o futebol. E acabava um, acabava dois, acabava três. Falava, mas gente, não posso extravasar? Estou jogando bola, não estou na igreja. Só que essas pequenas coisas, elas fazem parte daquilo que é uma frase muito dita na igreja que às vezes a gente esquece. A boca fala do que o coração está cheio. E por que hoje eu jogo bola e não falo palavrão? Porque aquilo que estava dentro foi saindo. E aí mesmo no momento de pressão, sabe? Eu não estou ali pensando que eu não devo, porque eu não deveria, porque vai ficar feio. Já não tem mais espaço dentro de mim. Aí não sai. Acabou. Não falo. Mas e quando eu estou muito nervoso? Não falo. Mas muito mesmo. Meu amigo, convive comigo. O dia que você me ouvir falando um palavrão, você me aponta e fala, aí, o palavrão que você falou. Não falo. Mas não porque eu sou bom pra caramba. Não porque eu sou um modelo de cristão. Mas porque isso vai perdendo a força mesmo na nossa vida. Conforme a gente vai escolhendo o caminho de Deus, aquilo que não é dele vai ficando insosso. Sabe quando você vai lavar uma louça e ela está encardida? E aí você passa água e parece que você não fez nada, que ela está igual você passou antes. Aí você começa a raspar. E aí aos pouquinhos vai saindo, daqui a pouco já não tem mais nada. É mais ou menos isso. No começo, você passa água e parece que está aquela mesma nhaca. Mas aí você vai lavando, e vai saindo aquela primeira camada, segunda e tal. Daqui a pouco, está limpo. Nós precisamos nos limpar assim. Tem uma frase, um trecho de um poema de Lamartine, que Luiz Martin gostava muito. Luiz Martin gostava de poesia. Mas é uma coisa que eu gosto desse cara. E olha que poesia profunda que ele cita. Homem, o tempo é nada para um ser mortal. Infeliz quem o poupa, insensato quem o chora. O tempo é teu navio e não tua morada. Eu vou repetir para você entender a profundidade disso. Homem, já começa assim, homem, é para você. Homem, o tempo é nada para um ser mortal. Infeliz quem o poupa, insensato quem o chora. O tempo é o teu navio e não a tua morada. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu vai ficar sem entender. O Senhor vem nos mostrar exatamente isso que eu tinha falado. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo falta para a eternidade para nós? E o que nós estamos fazendo neste caminho? Por que vocês acham que Luiz Martin gostava de ficar refletindo nesta poesia? Porque ele sabia que o tempo era o navio e não a sua morada. Ele sabia que ele não viveria 300 anos. Mas ele decidiu viver o tempo que ele tinha. A ponto de mesmo 300 anos depois vai ter gente falando dele. Isso é o extraordinário de Deus. Celina também fala sobre o espírito de apostolado de Luiz Martin. Nos escritos você não vê lá, retiro para homens firmes na fé, pregadores. Luiz Martin, não sei o quê, não teve. Podia ter, mas não teve. Nos escritos de Zélia, sua esposa, em certa carta ela diz assim: o teu pai faz de tudo o que pode para decidi-lo a se converter. Dizia Zélia Martin sobre um rapaz que há 40 anos não se confessava. E ela falou, seu pai não desiste desse cara. O cara não é de Deus, faz 40 anos que não se confessa, e o seu pai continua ali, falando com ele, evangelizando, tentando fazer com que esse homem conheça a Deus. Olha a evangelização aí. Não era uma evangelização estruturada, mas era no tete a tete, era no cotidiano. Podia ser na conversa da padaria, poderia ser alguém que chegasse ali no balcão do trabalho, mas ele não desistia de levar Deus às pessoas.
O zelo de Luiz Martin era tão grande que ele dizia que queria ter um filho padre para poder dar um filho padre à igreja. E então, todas as filhas dele se tornam religiosas. Não há acaso. Não foi assim, bom, o que eu vou ser? Aeromoça ou freira? O que eu vou ser? Eu vou ser administradora ou freira? Cada uma destas filhas, elas foram tão impregnadas desse desejo de céu, que para elas era algo quase que natural buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não quer dizer que nós não podemos ser santos sem ser religiosos. Óbvio que não. Podemos ser santos trabalhando os nossos trabalhos. Mas veja que para eles era tão natural que parecia, não era algo pesado. Você vai falar com um jovem hoje sobre ser santo, sobre ser padre. Parece que está falando uma coisa de outro mundo. Ontem a gente pregou num encontro de jovens, no Segue-me. E antes da gente tinha um frei falando sobre vocação. Né? Na hora que a gente chegou, o frei estava falando sobre vocação. Lá na Nossa Senhora das Mercês, ali perto do Tiago. Vocês tinham que ver a cara dos jovens. Parecia que o frei estava falando assim, então aí vai virar uma pantera e te comer inteiro. E depois levar seu corpo e botar fogo. Sabe, para os jovens estavam tipo, o que esse cara está falando? Como assim ser padre? Como assim ser religioso, frei? Já não é uma opção para o jovem. Não é que ele não é chamado. Não é que ele discerniu e é outra coisa. Para os jovens isso sequer é uma opção. Mas porque, infelizmente, nós vivemos num mundo paganizado. Num mundo em que as coisas de Deus não estão sendo mostradas como deveriam. A santidade não tem sido vivida como deveria. Porque quando você vê um santo sendo santo, você se inspira. Agora, se eu não vejo santos sendo santos, eu vou querer isso para a minha vida? Eu vou buscar outra coisa. E é muito bonito ver como Luiz Martin conseguia viver estas virtudes de forma simples, mas profunda. A coragem. Luiz Martin era um homem corajoso. Todas as suas filhas e a sua esposa falavam de como ele era um homem corajoso. Ele tinha uma coragem invencível. Uma decisão que não voltava atrás. E tem uma frase muito forte, que tem inclusive no livro, na página 32, que diz assim: o pai não pode ser alguém que se esconde sob as cobertas. Um pai não pode ser alguém que se esconde sob as cobertas. Não dá, né, Edu? Ficar de regatinha. A gente conversa aqui nas nossas partilhas cotidianas. E é uma coisa que a gente precisa refletir, gente. É algo muito mais profundo do que um machismo. Mas nós precisamos ser homens. Homens que, como homens, cumprem o seu papel na sociedade. E ser um homem corajoso é parte disso. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que nem todos nós temos a mesma história. Não é verdade? Às vezes a gente quer, com os amigos, né, jovem assim, a gente quer ser machão, tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que tem cara que é mais rústico, tem cara que é menos. Eu, particularmente, o Diego estava falando, né, quem fazia coisa quando era... Eu fui criado num ambiente em que... Eu fui criado pela minha avó, que já era viúva. O meu pai não ficava em casa. E quem ficava em casa eram outras duas tias. Então eu fui criando num ambiente que tinham mais mulheres. Eu não tinha modelos masculinos. Eu não fui um cara que batia prego com 10 anos. Que entrava debaixo do carro para ajudar meu pai, que era mecânico. Não tive isso. Então eu era um cara que com 14, 15 anos eu não tinha um calo na mão. Não tinha. Não sabia fazer nada. Nada. Quando chegou perto de casar, eu fui vendo que isso podia ser um problema, mas ainda era só uma observação. Eu falei, isso pode ser um problema, vamos ver. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não tenho a mesma facilidade que outros têm. E quer dizer que eu preciso virar um bunda mole e não fazer nada? Não, quer dizer que eu vou me virar e fazer as coisas mesmo não sendo fácil para mim. E é isso. Para uns uma coisa é mais fácil. Eu sou advogado. O meu trabalho é algo intelectual, então eu só preciso disso. Não preciso... Vou contratar pessoas que fazem a parte suja. Mas não é só o sujo da coisa. É a parte de você viver o labor, viver o trabalho, viver aquilo que sua camisa, para aquilo te desenvolver como ser humano. Semana passada, foi essa semana?
acho que foi semana passada, no fim de semana passado. Encheu a caixa de gordura de casa. Beleza, encheu a caixa de gordura. Há um tempo atrás, eu tinha contratado o pessoal para ir lá, o cara levou lá um negócio, trouxe um negócio lá, rapidinho acertou. Só que caro esse negócio de esvaziar a caixa de gordura. Eu falei, não, deve ter um jeito, né? Pode até ter sido um erro. Não sei se alguém aqui já limpou caixa de gordura antes, de casa. Pois bem. Para quem mora em apartamento não tem problema, porque eles já fazem. Rapaz, aí tirei o piso. Já começa aí, tirar o piso. Eu falei, como tirar o piso? Beleza. Aí você tira lá aquele negócio, um esgoto, né? Um negócio lá. E aí você precisa fazer o negócio, passar lá e joga detergente, joga não sei o quê, e mistura, cheirando aquele negócio terrível. Resumo da ópera, umas 2h30 depois, acho que o cara fez em 20 minutos quando ele veio. Eu fiquei 2h30 para ficar médio. Mas eu limpei a caixa de gordura. Ah, mas não é meu perfil. Não é, mas é assim que a vida acontece. Teve um dia que lá na minha casa estava com problema na caixa d'água. Aí eu lá, subi na caixa d'água. Aí sobe na caixa d'água com toda a minha desenvoltura. Eu fui tão bem na minha subida à caixa d'água que em 15 minutos que eu estava subindo na caixa d'água, o vizinho veio. Quer ajuda aí? Falei, acho que deve estar bem claro que eu não estou nem um pouco perto de terminar esse desafio. Aí o vizinho me ajudou, não sei o quê, tal. Mas por que eu estou dando esse testemunho que não é de um hiper-homem das cavernas e que sabe fazer todas as coisas de casa? Porque não interessa a história que a gente teve. A gente precisa ser homens como Deus espera de nós. E ser homens como Deus espera de nós também faz parte de ser um homem que os filhos olhem para você e possam sentir a segurança que tem um pai ali cuidando deles. Que se alguma coisa acontecer, eu estou ali. E não que eu vou ligar para o marido de aluguel e vai vir um cara lá para resolver. Então nós precisamos assumir a nossa postura como homens, como maridos, como pais. Porque o pai não pode ser alguém que se esconde sob as cobertas. Tem alguma coisa, finge que não ouve. Tem um problema, não é comigo. Está tendo alguma coisa, eu me escondo. Pareceu uma barata, meu amigo. Nem que seja como o Ítalo. Não vou nem expor o Ítalo aqui. Vocês já viram um apicultor? Vocês sabem o que é um apicultor? É aquele cara que cuida de abelha. É o Ítalo matando barata. Coloca o capuz, a bota, e aí tem uma barata. Mas não interessa, mata a barata. Mas claro, aqui são exemplos e brincadeiras, mas de coisas que a gente precisa assumir. Não dá para o Ítalo pegar, por exemplo, e falar, Rosana, vai lá matar que eu tenho medo de barata. O problema não é a barata, percebe? Não é, ele não é homem porque não mata barata. Ele não é homem porque não sobe no telhado. Mas é nós assumirmos aquilo que um homem precisa viver. Não num mundo machista e, matar barata é de homem, lavar louça é de mulher. Não é isso. Mas é sermos esse pilar na nossa casa. Sabe por quê? Enquanto eu estava ali limpando a caixa de gordura, o Miguel e o Guilherme estavam comigo. E são pequenas memórias que já estão sendo formadas neles. Eu fazia isso com meu pai. Então um dia eles vão fazer. Eu não tenho essa memória para eu poder ter para mim e tomar como experiência. Mas eu estou criando essas memórias neles. E nós precisamos fazer questão disso. Seja ir jogar bola junto, pai e filho. Seja levar o filho junto para alguma coisa que precisa ser feita na casa. Comprar alguma coisa, trocar alguma coisa da porta, sei lá. É importante que o homem assuma a sua figura como homem. Outra palavra, humildade. É preciso que nós sejamos homens humildes. Homens que têm Deus no lugar de Deus e não querem apenas fazer a sua vontade. Santa Teresinha dizia que o seu pai era um homem dotado de uma distinção natural. Ou seja, meu pai era diferente. O meu pai era diferente dos outros homens. O meu pai era especial. A humildade, a bondade do meu pai era algo que eu não via por aí. Quem dizia isso era uma filha dele. Aí eu te pergunto, se eu perguntar agora para o seu filho, o que ele diria de você? Quais seriam as palavras que o seu filho ou sua filha profeririam sobre você? Mas meu filho é pequeno. Relaxa que cresce, ele vai poder falar. Meu filho já é grande, está do meu lado aqui, ó. Tem alguns, né, com o filho do lado. O que ele diria?
E ao filho também não fica feliz. Ah, então vou poder agora julgar meu pai. Calma, vai chegar a sua hora, bonitão. Mas é preciso viver esta experiência de humildade. Trabalho e desapego. Luiz Martin era um homem muito bem sucedido. Não era um homem nem um pouquinho pobre, viu, gente? Muito bem sucedido profissionalmente, financeiramente, mas era um homem simples. Não vivia a avareza. Ajudava as pessoas que precisavam. As filhas diziam que era comum chegar em casa e ter um morador de rua lá. Ó, não entra lá não que está tomando banho ali, agora vai jantar aqui. Um morador de rua. E sem problema, come aí e tal. Um homem de posses. Às vezes a gente não tem nada e não divide o nada que tem. O nada que tem. Qual foi a última vez que você virou para uma pessoa que estava pedindo comida e falou para ela assim, hoje eu vou ficar devendo? Só que o problema é que você fica devendo sempre, sabe? Aquela coisa, hoje eu vou ficar devendo, campeão. Ô, eu estou sem nada. Você está sem nada sempre? Essa pessoa vai morrer de fome por sua causa. Mas nunca tem nada? Nunca dá para comprar um lanche? Nunca. Nunca sobrou nada da janta que dá para embrulhar e vai na farmácia comprar alguma coisa, no caminho deixa para alguém? Ah, hoje eu vou ficar devendo. E às vezes pode faltar o que faltava para você chegar ao céu. É aquilo que você ficou devendo. Hoje não tem. E por fim ela fala que o pai era um esposo amoroso e um pai incomparável. Um esposo amoroso e um pai incomparável. É isso que a esposa fala dele, é isso que as filhas falam dele. E como eu falei, o testemunho daqueles que convivem fala mais do que 1000 palavras de um historiador, um estudioso, alguém que goste muito da vida dele. E aí eu me pergunto hoje, quando eu não estiver mais aqui, o que é que a Regina vai falar de mim? O que é que o Miguel, o Guilherme, o Antônio e a Alice vão falar de mim? Porque eles estão no cotidiano. Eles sabem o que eu sofro, o que eu luto, para tentar ser aquilo que Deus quer. Não é fácil, gente. E não foi fácil para Luiz Martin. Não era um homem surfando na facilidade da vida, ele lutou muito. Muito. Foi um homem que terminou a vida vivendo uma forte doença mental, que era algo que era uma das poucas coisas que ele pedia a Deus. Que ele pudesse continuar sempre sadio mentalmente. E não foi justamente isso que aconteceu com ele. E quem vos fala é alguém que às vezes precisa lutar com a mente também. Já vivi crise de ansiedade. Tenho uma história complicada do meu passado. Mas independente daquilo que é a nossa luta, o Senhor é maior do que até a nossa história. Até do que a nossa dor. Então cada um que está aqui sabe como é que chegou aqui. Cada um aqui sabe da sua história. E o Senhor, mesmo com a sua história, quer fazer de você um santo homem. Um santo homem. Não meia boca. Um homem santo. Que nós possamos ter esta graça de sermos homens santos. E ponto. Como diria Monsenhor Jonas da Bíblia, ou santos ou nada. E ponto, o resto é conversa. Ou santos ou nada. A ponto dos nossos poderem testemunhar aquilo que a gente conseguiu viver. Com muita luta, mas com humildade, sabedoria e a presença de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.